Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o oitavo ano. E a gente vai dar continuidade, mesmo já ter falado sobre o assunto de Napoleão Bonaparte, que a gente foi até o finalzinho falando como acabou, né, a era napoleônica, mas o próximo capítulo fala a derrota de Napoleão e o Congresso de Viena, tá? A gente vai falar mais do Congresso de Viena em si do que a derrota de Napoleão Bonaparte, já que a gente já tinha falado sobre isso na última aula. Mas, como o livro faz essa sugestão, então eu vou falar aqui um pouquinho do que realmente aconteceu com Napoleão Bonaparte. Nós sabemos que Napoleão Bonaparte, depois daquela campanha na Rússia que foi um desastre, ele retorna para a França e mesmo assim, no ano de 1813, com a união de alguns países como Prússia, Áustria, Rússia, certo? E Suécia, que vão agora partir para cima de Napoleão Bonaparte, que perde essa batalha. E ele, na sua derrota, ele vai ser encaminhado para a ilha de Elba, tá? Que fica ali na Itália. Então, quando ele é mandado para a ilha de Elba, tá? Para o seu exílio, e assim colocam no lugar dele o irmão de Luís XVI, que vai ser coroado agora, indicado como Luís XVIII, tá? Então, Luís XVIII assume e, de repente, do nada, certo? Descobrem que Napoleão Bonaparte, isso tudo vai acontecer entre 1813 e 1814, quando Napoleão Bonaparte é mandado para a ilha de Elba, e em 1815 ele lá da consegue escapar lá da ilha de Elba. Tanto é que até falar aqui sobre um filme que é muito interessante, eu não sei se você já viu esse filme, é o que fala sobre essa fuga, né, de Napoleão de Elba, que vai ser, deixa eu ver o nome do filme. Gente, agora deu um branco aqui, tá? Depois eu vou lembrar o nome do filme, que fala o início lembrei. Conde de Monte Cristo, tá? Esse filme, o início dele só, tá, gente? Fala sobre que o personagem ele vai parar lá na ilha de Elba, certo? E Napoleão Bonaparte entrega uma carta a ele para que ele ia fugir, tá? E ele até consegue fugir. Tanto é que quando eles fogem, eles mandam, Luís XVIII manda uma tropa para intervir lá Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte abre o peito e fala, ó, pode vir, vocês querem matar o seu imperador, então mate. Então os soldados se comovem com aquele e fica do lado de Napoleão Bonaparte. E Luís XVIII, ó, sai da França. E aí vamos chamar o governo dos 100 dias, tá? Aí outros países já com a Inglaterra envolvida, aí vai ter o Duque de Wellington e o von Bruch da Prússia, tá? Eles vão ganhar na batalha de Waterloo, que derrotam Napoleão Bonaparte. E assim ele é preso de novo e é mandado para o exílio para uma nova ilha agora, a ilha de Santa Helena. É Santa Helena a ilha? Santa Maria. Não, é Santa Helena. Tá? Então ele é mandado de novo para o exílio, tá? E lá vai vir a falecer, tá? Aí, o que acontece? Esses países todos da Europa querem manter um sistema absolutista. Então eles fazem o Tratado de Viena, ou melhor, o Congresso de Viena, para discutir sobre o que aconteceu na Europa. Entre essas coisas está que nenhum país mais
poderá fazer qualquer desse tipo de revolução que aconteceu lá, começou lá em 1789, com a Revolução Francesa, indo até 1799, e depois o período napoleônico, que vai ter 1815. Então, eles falam assim, ó, isso não pode mais acontecer na Europa. E nesse tratado, né, nesse Congresso de Viena, todos os países assinam assim, qualquer país que tiver uma invasão, invasão não, uma revolução, tá, em relação nesse patamar, esses países se juntariam e libertariam esse país, porque eles defendiam o quê? Qual foi o objetivo do Congresso de Viena? É acabar com qualquer tipo de revolução. Só que aí, mesmo com esse Congresso acontecendo, já era tarde, tá? Já tinha enraizado aquelas ideias iluministas, tá? Que veio daqueles pensadores, quando a gente estudou o iluminismo, já estava enraizado. E a burguesia já tinha ganho uma força na Europa. E assim vai mudar tudo. Tanto é que o Congresso de Viena, quando a gente for falar da independência da América espanhola, por exemplo, que também foi um dos países que vão assinar o Congresso de Viena, eles vão, por exemplo, quando tiver a independência, começou a estourar a independência dos países, do, dos países que vão se tornar aqui na América, então eles pedem, a Espanha ajuda aos países que fizeram parte do Congresso de Viena, que assinaram o tratado, só que a Inglaterra, esperta, né, querendo vender os seus produtos industrializados, nega essa ajuda à Espanha, tá? Porque falar, poxa, saímos de uma guerra agora contra Napoleão Bonaparte, gastamos muito, porque o pessoal às vezes não pensa, né? Guerra, mesmo para os que vencem a guerra, existe um custo por trás disso. E mesmo vencendo, você acaba sendo derrotado a nível econômico. Então a Inglaterra, claro, né, não foi invadida, incrível que pareça, a Inglaterra, ela, o seu território não foi atingido pela guerra, então ela fala, não, não vou não, eu acho que é muito distante, não dá para ajudar. Então a Espanha, né, vai ter que tentar recuperar as suas colônias, mas sem sucesso, tá? Então o Tratado de Viena foi isso, tá? Tratado não, Congresso de Viena, tá? Mas teve um tratado, claro, tá? Que era que restaurar o antigo regime, o regime absolutista, tá? Que claro, que manteve alguns países, tá? Mas a ideia iluminista já estava enraizada e a burguesia conseguiu conquistar o seu espaço na Europa. Tanto é que a Revolução Francesa é um marco da divisão de uma era. Vai sair da Idade Moderna e vai vir a Idade Contemporânea, que é até os nossos dias. Apesar de eu achar que já estamos numa nova era, só faltam alguns historiadores se reunirem para discutir essa nova era, porque por causa de toda essa tecnologia que nós temos hoje aí, apesar que o padrão continua desde aquela época da Revolução Francesa até os dias de hoje, os tipos de governos e os tipos de economia, tá? Que é a burguesia no comando, certo? Com uma minoria ganhando muito e uma maioria ganhando pouco, tá? Então não mudou muito essa política daquela época para cá. Claro que nós vamos estudar também quando a gente for falar sobre os tipos de socialismo, tá? Que eu acho que a gente já até discutiu um pouquinho, mas vamos falar sobre este assunto, tá? Então, aqui fecha a nossa era napoleônica, tá? Os exercícios para vocês fazerem é desse capítulo, tá? Faça os exercícios. Depois a gente lá no Zoom nós vamos corrigir, tá? Não deixem de participar. Semana passada muitas pessoas
não participaram, umas disseram que não conseguiram entrar, tá? Mas, por favor, tentem entrar para a gente corrigir esses exercícios. A participação de vocês é muito importante, tá bom? Pessoal, então até daqui a pouco nas correção dos exercícios. E qualquer dúvida, eu vou estar lá no meu particular, é só vocês entrarem em contato como vocês sempre fazem, tá? Para a gente conversar ou debater algum assunto, tá bom? Pessoal, até lá!